Amém. Antes de continuar a programação, eu não poderia esquecer de mencionar as mulheres que levaram o almoço domingo passado lá, maravilhoso para nós. E a presença do pastor Davi em alguns dias conosco também. Que Deus nos abençoe. Feliz sábado, igreja. Eu acho que já dá para ir para casa já, né? Mas é interessante que parece que tudo está batendo. As músicas, o tema do sermão, a lição que a gente está estudando dos jovens. E é interessante que essa semana, quando estava orando a Deus para dar as músicas certas para o momento, Ele colocou as seguintes músicas, que acho que dá até para ver a primeira. Não, acho que não dá, não. Só para nós. Que é Graças Dou. Que vai tudo no tema da lição, do que a gente está falando, de ajudar na igreja. E eu sei que essa música muitas vezes é difícil cantar, porque a nossa vida aqui nesse mundo não é fácil. Cada um tem os seus problemas. Perder pessoas que a gente ama, isso não é fácil. E eu sei que cada um tem uma razão para não dar graças. Mas já até foi provado cientificamente que quando a gente é grato, quimicamente solta no seu cérebro serotonin e qualquer outra, Amanda. Você lembra? Dopamina. E são esses químicos que é responsável para a gente ter aquela sensação de feel good, né? E ainda mais parece que é uma outra pandemia, esse negócio de depressão, ansiedade, tudo isso daí. Mais do que nunca a gente tem que ser grato a Deus. Essas 3 músicas que foram escolhidas é uma oração. O primeiro passo, a gente tem que agradecer. A segunda música, a gente tem que oferecer. E a última, a gente tem que pedir. E nesse caso é para servir. Então, eu quero que vocês pensem, prestem atenção nas letras dessa música que a gente vai cantar, que vocês possam cantar de coração. Em tua presença estou, e hoje venho a ti pra dizer graças dou, meu Senhor, por tudo que fez por mim. São tantas bênçãos que tenho de ti. Graças dou, meu Senhor, e com gratidão canto em louvor, ergo minhas mãos ao meu Senhor. Graças dou, grato sou ao meu Senhor. Grato sou ao meu Senhor, graças dou.
just wanna thank you, Lord. Graças dou, grato sou ao meu Senhor. Graças dou, grato sou ao meu Senhor. Graças dou. Amém? Pai, entrego minha vida a ti, tudo que deste a mim, use pra tua glória. Pai, meus dias dedico a ti, dando louvor a ti, como oferta de amor. Eu sou todo Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, prostro diante aos teus pés, Senhor. O meu pesar, o meu clamor, minha angústia e dor, entrego a ti. Pai, entrego minha vida a ti, tudo que deste a mim, use pra tua glória. Pai, meus dias dedico a ti, dando louvor a ti, como oferta de amor. Eu sou todo teu, Senhor. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Pai, entrego minha vida a ti, tudo que deste a mim, use pra tua glória. Pai, meus dias dedico a ti, dando louvor a ti, como oferta de amor. Eu sou todo teu, Senhor. Eu sou todo teu, Senhor. Amém. Se vocês concordam com essa oração, dessas primeiras duas músicas, então eu quero que você, cada um de nós tem um chamado. Não sei qual que é seu dom. Tem uns que é para cantar, tem uns que é para falar. Esse não é meu dom. Mas quando a gente tem um chamado, a gente, especialmente se é para Deus, a gente tem que agir. Então, se seu dom é algum talento, mão de obra, o Júnior já falou aqui com a igreja, em tudo que está acontecendo, cada um tem como servir de alguma forma.
Então, essa música aqui é para a gente se entregar a Deus. Essa é a parte do pedido, da oração. Estou aqui, Responde teu chamado para servir. Usa-me, eu sou teu para fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu para fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos. Estou aqui, respondi teu chamado para servir. Usa-me, eu sou teu para fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu para fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas mãos. amém? Amém. Pode sentar.
Bom dia. Feliz sábado. Como é bom estar hoje de manhã na igreja. Tinha várias pessoas, né? Eu lembro a sua amiga falou assim: Amanda, você vai pregar porque eu quero muito que a minha amiga escute você falar. Então a minha oração aqui não seja eu falando, mas que Cristo fale para você hoje de manhã. E esse assunto é um assunto que a gente começou na festa, como é que chama ali? Festa Caipira, Arraiá, é aquela festa lá. E nós começamos esse assunto de alegria e felicidade, a diferença. E aí não tem como falar dessas duas coisas sem entrar num tema de sofrimento. E eu tinha prometido a Lili que eu ia falar sobre esse tema, então, mesmo que ela falou que o meu português era tão ruim que nem um dos gatos, hoje pela manhã eu vou pregar sobre sofrimento. Tá bom? Então vamos lá, vou fazer uma oração e hoje o nosso tema é: o sofrimento nunca é em vão. O sofrimento nunca é em vão. Oremos. Jesus maravilhoso, Deus, agradecemos por todos esses louvor. Esse louvor que fala sobre gratidão, esse louvor que fala sobre ofertar e esse louvor que falou sobre a gente servir. Deus, será que mesmo em meio ao nosso sofrimento, que realmente ele não precisa ser em vão? Tem lições que você quer nos ensinar através do nosso sofrimento, para que a gente se torne expert em sofrimento para ajudar aqueles que também estão sofrendo. Esteja com a gente nessa manhã, porque o tema não é fácil. E, aliás, é tão engraçado, pregando a palavra que você precisa ouvir. Então, se tiver uma pessoa que melhor entender como passar por sofrimento com mais leveza, com mais gratidão, até com mais alegria, essa primeira pessoa sou eu. Então, nos ajude, Deus, quebrante nossos corações, atente a nossa mente, para que nós possamos sair daqui pessoas diferentes e melhores entendedores de sofrimento. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Tem um livro que eu já vou de cara pedir, implorar para que vocês leiam. E em inglês chama assim: Suffering is Never for Nothing. E o nome dessa mulher é Elisabeth Elliot. Eu não tenho tempo de falar sobre a sua história, mas é incrível a sua história. E na minha opinião, quando você sofre, você tem PhD de falar sobre sofrimento. E essa mulher é uma dessas mulheres, que não somente ela sofreu, mas na minha opinião, ela soube como passar pelo sofrimento, para usar do sofrimento dela não em vão. E aí, claro, tem ele também em português, para aqueles que preferem, chama assim: Sofrimento Nunca é em Vão. Então, hoje pela manhã eu vou basear bastante coisas desse livro, então depois, por favor, pede um amigo para trazer do Brasil, veja ali na internet, no Amazon, se você preferir inglês, você tem que ler este livro. Então, vamos lá. A Elisabeth Elliot, ela descreve o sofrimento de uma maneira que eu amo. Por quê? Porque hoje de manhã nós não vamos tentar dar mérito para quem sofre mais do que o outro. Porque com certeza o seu sofrimento vai ser maior do que o meu. Então, para nós não brincar esse joguinho de quem sofre mais, quem sofre menos, ela descreve o seguinte: o sofrimento é querer aquilo que você não tem e ter aquilo que você não quer. Fez sentido? Ficou claro? Então, o meu filho de 4 anos de idade pode sofrer sim ou não? Sim. Você pode sofrer? Sim. Então, nós não precisamos aqui rebater quem sofre mais, quem sofre menos. Se você hoje tem algo que você não quer, você está sofrendo. E se você hoje tem algo que você não quer e tem, você está sofrendo. E todos nós, hoje pela manhã, entendemos de sofrimento. Mas hoje, precisamos entender como vamos reagir perante os sofrimentos da vida. Salmos 91, do versículos 1 a 7, diz o seguinte, vamos até o 4. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora de Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor,
Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Vamos lá, Salmos 91, versículo 1. Então o salmista está dizendo assim, ó, aquela pessoa que confia no Senhor tem segurança nele. Ele é o meu defensor, ele é o meu protetor, eu confio nele. Aí olha só, versículo 3. Deus livrará vocês dos perigos escondidos e das doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Esse verso é lindo, mas quando você está passando por morte e sofrimentos e tentações, parece que não faz sentido. E a Elizabeth Elliot, ela fala, não vou ter como. Ela foi casada com um missionário e a sua família foi lá para falar sobre Jesus para pessoas que não sabiam nem ler. A linguagem deles não tinha ainda a Bíblia escrita na linguagem deles, no diálogo deles. E aí o seu marido e ela foi lá, tem até um filme que conta a história deles que você pode assistir com a sua família. E quando ele vai chegar lá para fazer o bem, para fazer aquilo que Deus estava pedindo ele a fazer, pela falta de comunicação, a tribo achou que ele era um cannibal, que ele comia seres humanos. E aí eles matam ele e mais 2 ou 3 amigos que estavam juntos com ele. Então a Elizabeth Elliot fala, imagina eu agora sentada com a minha filha, eu acho que ela nem tinha 2 anos ainda, e aí eu leio esse versículo em Salmos 91 e falo assim, minha filha, o Senhor é o seu defensor, Ele é o seu protetor, confia nele, porque Ele vai te livrar dos perigos escondidos, das doenças mortais. Mas também o seu pai não está com a gente. Como é que essas duas coisas podem coexistir? É a pergunta dessa manhã. Sabe, porque há coisas na nossa vida que a gente não pode mudar. Sim ou não? Tem coisas que a gente não pode mudar, mas mesmo assim tem algo para a gente fazer. Entendeu a diferença? Tem coisa que eu não posso mudar, tem coisa que você não pode mudar, mas precisamos fazer algo diferente. E é nesse algo que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Tem sofrimento que você não vai nunca, nesse mundo, encontrar satisfação intelectual. Quando a cliente minha fala que foi abusado, ou que perdeu um pai, ou que está com a doença, se eu tentar usar explicação, deve ser porque os seus pais pecaram antes de você nascer. Deve ser porque você estava naquela festa que não deveria ter estado. Talvez foi aquele vestido que estava muito curto, ou será que você comeu porco naquela semana? Tem situações, tem sofrimento que qualquer explicação seria um absurdo, seria um ridículo. Nós fazemos coisas loucas, mas nós não somos doidos. Então tem certos momentos onde nós tentamos dar explicação, onde não existe explicações intelectuais para o sofrimento do nosso povo, do povo de Deus, que é todo o povo. Tem sofrimento que não há explicação, mas no meio dos nossos sofrimentos, Deus nos oferece 2 coisas, paz e alegria. Paz e alegria. Mas como assim paz e alegria? Porque a Bíblia nos diz, eu sempre falo para os meus clientes ateus, eu falo, olha, ou Jesus é quem ele diz que ele é, ou ele é um louco. Só tem 2 opções. Porque só ele falou, eu sou o príncipe da paz. Ele falou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém falou isso. Então, ou ele está certo ou ele está louco. Eu acredito que ele está certo. E porque eu acredito que ele está certo, quando a Bíblia me fala que em meio do sofrimento eu posso ter paz e eu posso ter alegria, é porque a paz e a alegria é a presença de Cristo Jesus. A Bíblia fala, Jesus é o príncipe da paz, a sua presença, a alegria. E é por isso que Janet Erskine Stewart, ela fala assim, ó, a alegria não é a ausência do sofrimento, mas a presença de Deus. E é por isso que Deus responde aos mistérios de sofrimento, como a gente vê na vida do Jó, não com explicação, mas com o mistério da sua presença. Por isso que a Brené Brown, ela fala assim, raramente uma resposta tornará algo melhor.
O que torna algo melhor é conexão. Então, em meio do nosso sofrimento, em vez de ficar com debates intelectuais, Cristo nos dá de si, da sua paz, da sua alegria. Ele vem até você e a mim na nossa tristeza e fala: confia em mim, caminha comigo e eu te ofereço paz e alegria. Para que o nosso sofrimento nunca seja em vão. Como é que esse livro pode ser verdade de uma mulher que escreveu? Ela perdeu o primeiro marido quando ele estava fazendo um trabalho missionário. Ela volta lá para traduzir a Bíblia na linguagem onde eles vão poder entender. Então ela tinha que aprender a linguagem deles para traduzir a Bíblia para a linguagem deles. O segundo marido dela morre de câncer. Se eu fosse um homem, eu não casava mais com essa mulher, não. Todo mundo que casa com ela está morrendo. Como é que ela consegue escrever? O sofrimento nunca é em vão. E nesse livro ele fala que precisamos passar uma trajetória de 4 passos para que o nosso sofrimento não seja em vão. Já que vamos sofrer, vamos ter aprendizado. Então, as 4 fases, se você estiver aí escrevendo, anotando, é o seguinte: aceitação, gratidão, oferta e transfiguração. Que é quase como se eu estivesse dizendo transformação, mas é um pouco diferente, porque na transfiguração há sofrimento e a glória. Então vamos lá: aceitação, gratidão, oferta e transfiguração. Vamos começar no primeiro, que é aceitação. Eu não aqui estou falando sobre coisas que tem como mudar. Precisamos também entender que muitas vezes nós cruzamos o braço e fala está na mão de Deus, e Deus fala não está na minha mão, está na tua mão. Certo? Muitas vezes tem coisas que eu e você podemos fazer, mas a gente não faz. E nós ficamos com braços cruzados esperando, Deus vai responder, Deus vai fazer. Deus nos capacitou também para enfrentar e mudar as coisas que temos condição de mudar. Então, hoje eu não estou falando sobre as coisas que podem mudar, porque as que podem mudar, você deve mudar. Jesus, quando ele esteve em Getsemane, e ele implora com seu pai para tirar o seu cálice, lembra? Não foi uma vez, não foi 2 vezes, mas 3 vezes Jesus pede ao seu pai para remover aquele cálice. Aquele cálice poderia ser removido, sim ou não? Poderia? E se ele tivesse removido, o que aconteceria? Não existia salvação. Então, no conceito de Deus é amor, aquele cálice não poderia ser retirado. Então, o que acontece? Jesus, ele aceita. Pai, então a sua vontade seja feita. Paulo, quando ele tinha aquela ferpa, né? Aquele thorn, e ele também pede que aquela ferpa seja removida. Deus remove? Tem coisas que não podem ser mudadas. Tem coisas que não podem ser retiradas. Cristo foi até a cruz e Paulo ficou com a sua ferpa, com seu thorn in his flesh. Há coisas na vida as quais não podem mudar, mas Deus quer que fazemos algo. E que a nossa resposta seja como de Jesus, seja como de Paulo, que é o seguinte: o que esteja nesse cálice que Deus está me oferecendo, seja ele ou ela dor, tristeza, sofrimento, eu estou disposto a beber esse cálice porque eu confio nele. Não é porque eu gosto desse cálice, não é porque é gostoso de tomar, não é porque é bom sofrer, não, é porque eu confio nele. O River e Reed, eles têm 4 anos de idade. E as únicas coisas nesse momento, na minha humilde opinião, que eles precisam aprender, não é matemática, não é leitura, não é nada disso. É 3 coisas. Eles precisam aprender o que é o amor, o que é confiar e o que é obedecer. Pense bem se isso não é o foundation de toda a nossa vida cristã. Se eu e você não entendemos amor, nós não vamos confiar. E sem confiança não há obediência. Então, eu preciso entender amor. Deus é amor. E é por isso que tem momentos da vida onde Deus me pede algo que eu não gosto,
que eu até posso discordar, mas porque eu sei que Ele é amor, porque eu me sinto amado por Ele, pelas ações que Ele já fez na minha vida. Eu confio nele e essa confiança produz obediência. Obediência não nas circunstâncias, mas obediência no caráter de quem Ele é e quem Ele me demonstrou a ser. E é por isso que o Foundation precisamos entender essas 3 coisas. Tem um livro, lá vai eu com os meus livros, que fala assim, ó, How to Help Your Children Really Love Jesus. Como ajudar os seus filhos realmente a amar Jesus. Você tem que ler esse livro. Mas eu não tenho filhos. Você tem que ler esse livro. Sabe por quê? Porque, infelizmente, talvez você teve pais que não te ensinaram a amar Jesus. Então, talvez você tenha que reler esse livro para você ensinar a criancinha dentro de você que não aprendeu a amar Jesus. How to Help Your Children Really Love Jesus. Compre esse livro. E nesse livro vai falar amor, confiança e obediência. Então vamos lá, primeiro passo é aceitação. Não porque ele é gostoso, não porque o sofrimento é bom, mas porque eu aceito, porque eu sei que eu sou amada por Deus, então eu confio nele e obedeço ele, aceitação. Amém. O segundo, gratidão. Eita, esse é difícil. Como é que eu posso ser grato? Como é que eu posso ser grato? Na Bíblia nos diz que quando Jesus foi até o Calvário para lá ele morrer, Hebreus 12:2 fala assim, ó. Hebreus 12:2. Conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem o aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria, Cristo teve gratidão ou não quando ele estava na cruz morrendo? Mas como assim? Porque o sofrimento, no meu sofrimento eu consigo ter alegria se eu tiver a presença de meu Deus. Então, olha só. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometido, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono do seu Pai. Amor, confiança, obediência trouxe gratidão. Por quê? Porque ele sabia do amor do seu Pai. Seu Pai já tinha revelado o seu amor. Lembra no seu batismo, onde estavam os 3, Jesus, o Espírito Santo e Deus falando, esse é meu filho em quem eu muito amo, em quem eu aprovo, em quem eu gosto dele. Esse amor trouxe confiança. Por isso que não existe isso. Precisamos o máximo possível passar o máximo de tempo com as pessoas que a gente amamos. Por quê? Porque eu não tenho como confiar em alguém em quem eu não tenho relacionamento. Como é que eu vou confiar em alguém que eu não tenho relacionamento? Aliás, quando a criança ela é muito solta e senta em qualquer colo, e na psicologia nós já vemos aquilo como algum problema, algum distúrbio. Por quê? Porque para eu ter confiança, eu preciso ter relacionamento. E aí vem a obediência, e aí sim, olha só o que Cristo falou. Pelo contrário, por causa da alegria que foi prometida. Prometida por quem? Por Deus a quem ele confiava. Por Deus a quem ele tinha um relacionamento. Por Deus a quem em amor a você e a ele escolheu a obediência. Ellen White fala que Deus não fica feliz com obediência forçada, manipulada, controlada. Que Deus quer que a gente os obedece por causa do amor. Paulo aceitou o espinho mesmo não sendo do seu gosto e da sua preferência. Você tem uma tentação que não é do seu gosto e nem da sua preferência? Rapaz, eu tenho. Eu tenho uma tentação que não é nem do meu gosto nem da minha preferência. Falei, Deus, por que tu não me deu aquele ali? Porque sempre o do outro é mais fácil, né? Se fosse aquela tentação, se fosse aquele pecado, seria mais fácil de ser resolvido. Nós ficamos igual Paulo. Esse espinho não, me traz outra ferpa, esse aqui não dá certo. Paulo aceitou o seu espinho mesmo não sendo do seu gosto nem da sua preferência. O Paulo, a resposta dele foi assim, vou aceitar. Não teria sido minha escolha, não teria sido a minha preferência, mas sabendo que você me ama, eu o receberei e eu um dia vou entender a necessidade dessa coisa. Olha só,
Olha a resposta do Paulo. Paulo falou assim, então eu aceito e então posso até dar mais um passo além e expressar gratidão e dizer, obrigado, Senhor, pela essa ferpa no meu pé. Isso foi a resposta de Paulo. Porque Paulo entendia aquilo que Jesus entendia, que a felicidade não é baseada em circunstância, e sim no caráter de Deus. E eu consigo ter alegria, porque a alegria é um fruto do Espírito. E por isso, se eu tiver com a presença de Deus, se eu tiver com o Espírito Santo em meio do meu sofrimento, eu posso ter alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, mesmo em meio ao meu sofrimento. Não são as experiências da nossa vida que nos mudam, e sim as nossas respostas perante essas experiências. Ficou claro? Não são as experiências da nossa vida que vai me mudar ou te mudar. Não é a ferpa no seu pé que vai te mudar, mas como você vai responder à ferpa no seu pé que vai te mudar. A Bíblia nos diz em Salmos 50, 23. Salmos 50, 23. Aquele que traz ações de graças como sacrifício me honra. Aos que ordena bem o seu caminho mostrarei a salvação de Deus. A gratidão faz duas coisas. Primeiro, a gratidão, ela honra a Deus. Olha só. Aquele que traz ações de graça. The one who brings thanksgiving honors me. Aquele que traz ações de graças me honra. E aí, olha só. E aqueles que ordenam seu caminho bem, eu mostrarei a salvação do Senhor. A gratidão honra a Deus e a gratidão prepara o caminho de salvação. Olha só. E um versículo nós entendemos por que precisamos ser gratos. O René estava falando ali um pouco sobre gratidão. E a gente costuma falar assim, ó. Não é happy people that are grateful. It's grateful people that are happy. A gratidão, ela pode existir no meio do sofrimento, porque a alegria e a paz é a presença de Cristo Jesus. E quando eu for grato, mesmo quando eu não gosto dessa ferpa que está no meu pé, eu honro a Deus e o meu caminho está sendo preparado para a minha salvação. A gratidão prepara o caminho para Deus nos mostrar a salvação. E é por isso que Salmos agora 55, 22 fala assim, ó. Lança seu fardo sobre o Senhor e Ele o sustentará. Lance o seu fardo sobre o Senhor e Ele sustentará. C.S. Lewis, ele fala o seguinte. God whispers in your pleasures and shouts in your pain. It's His way to arouse a deaf world. Agora vamos traduzir. Deus sussurra nos seus prazeres e grita na sua dor. Então, quando o Salmo fala assim, ó, lance o seu fardo sobre o Senhor, porque Ele te sustentará. O entendimento é que no nosso momento de dor, que nós vamos atrás de Deus. E porque Deus não é mesquinho, Ele não nem interessa. Ele fala assim, você veio só por causa da dor? Não interessa, essa dor vai te transformar. Essa dor, nós vamos ver no final, vai te transfigurar. E olha só, essa palavra fardo no hebraico, nesse verso, é a palavra presente. Mas que coisa estranha, como é que um fardo pode ser presente? Porque não é as situações que te mudam, mas como você enfrenta as situações que vai te mudar. E é por isso que meu fardo pode se tornar o maior presente na minha vida. Se eu agradecer a Deus exatamente por isso. Elizabeth falando nesse livro, quando ela fala sobre a morte do seu marido. Se eu agradecer a Deus exatamente por isso que está me matando, posso começar a vagamente vê-lo como um presente. Posso perceber que é por meio daquilo que está tão longe de ser aquilo que eu teria escolhido. Tu acha que, Deus, se eu pudesse escolher, morte do meu marido. Segunda vez, mata esse também. Por perceber que por meio daquele que está tão longe de ser aquilo que eu teria escolhido, Elizabeth Elliot fala que Deus quer me ensinar o seu caminho na salvação. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
Sabe por quê? Amor, confiança, obediência. Não é só meus filhos de 4 anos de idade que precisam aprender essas verdades. Eu preciso aprender essas verdades. Todos nós precisamos reaprender várias coisas. E eu acredito, sinceramente, que os nossos pais fez do melhor que eles tinham. E talvez ele estava te dando para você uma poça completamente vazia. Então requer a gente a aprender lições talvez que não foi bem aprendidos e talvez começar a cortar hábitos maus que foram aprendidos. Então vamos lá na terceira. Primeiro, aceitação. Depois, gratidão que honra a Deus e nos mostra o caminho da salvação. E agora, oferta. Olha só que interessante. Se Deus nos deu um presente, nunca é apenas para nós mesmos. Todos os seus talentos, todos os seus dons e sim, até os seus fardos poderá tornar presente não somente na sua vida, mas na vida do outro. Fala assim em Romanos 12:1. Romanos 12:1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício, dedicado ao seu serviço. É isso que a gente cantamos agora, que eu posso ser servo. Olha só, e é agradável a Ele. Essa é a verdade, a adoração que vocês devem oferecer. A verdadeira adoração que eu devo oferecer a Deus é o sacrifício de mim mesmo. Ele quer o meu corpo. Então, se Romanos 12:1 é verdade, se eu apresentar meu corpo para Cristo como sacrifício, isso vai incluir o meu cérebro, isso vai incluir a minha personalidade, isso vai incluir o meu emoções, o meu temperamento, as minhas vontades, os meus preconceitos. Tudo então se torna algo que eu posso ofertar ou devolver a Cristo. A ferpa no seu pé você pode devolver. As suas emoções você pode devolver. O seu foto de desequilíbrio você pode devolver. Tudo que a gente tem é uma oportunidade de ofertar ou devolver para Cristo. E eu não estou só falando de coisa boa, não. Ele também quer a coisa ruim. E é por isso, e somente por isso, que em Gênesis 45, versículo 8, José pôde falar assim para os seus irmãos: não foi vocês que me enviaram aqui, foi Deus. Mas como é que pode? Como é que Deus, como é que José, qual que é o raciocínio daquele menino? Eu acho que ele ficou louco. Mas assim, ciúme o transformou em um escravo e depois um prisioneiro. Isso parece um presente de Deus? Será que isso é o presente de Deus? E sabe, a Bíblia é engraçada, porque a gente lê a Bíblia e porque nós sabemos o começo, o meio e o fim da história, a gente fala: amém, José, isso é um presente. Você queria esse presente? Eu não queria, não. Eu não posso falar isso porque nós estamos no púlpito, mas a minha mãe fala uma coisa para nós que é lá de Fortaleza, mas é algo do tipo que nos outros é mais fácil. Entendeu? No outro é tudo mais fácil. O teu sofrimento tu consegue. Vai dar tudo certo. Sendo que a gente fica chorando e murmurando por muito mais pouco. No outro é sempre mais fácil. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, depois, olha só, Jesus foi lá e... Mas ele sabia que Jesus ia fazer aquilo? Claro que não. Então nós lê as histórias da Bíblia e falava: legal, deveria ter acontecido. E a gente sofre muito menos do que as histórias da Bíblia e reclama muito mais. Como é que José conseguiu falar: não foi vocês que me enviou aqui, foi Deus. E, no entanto, ele disse aos seus irmãos que não foram eles. José depois ainda foi capaz de dizer: olha só, Deus me deu filhos na terra da minha aflição. God made me fruitful in the land of my affliction. Ele fala: uau, Deus fez de mim. Em inglês eu gosto da palavra fruitful, porque fruitful não somente em termos de filho, mas fruitful em todas as suas áreas. Fruitful em bondade, fruitful em amor, fruitful em misericórdia.
José aprendeu lições que moldaram o seu caráter, onde ele conseguia enxergar quando ele ofertou, entregou sua vida a Deus, aí ele conseguiu ter uma visão mais ampla daquilo que Deus não escolheria, mas estava usando para transformar a vida dele. José foi capaz de entender. Não é a experiência que vai te mudar, mas foi a resposta de José perante a experiência que os mudou. Porque ele entendeu amor, confiança e obediência. O que José fala é, olha só, agora, qual é a intenção de Deus quando Ele dá algo para você e para mim? Quando Deus dá algo na minha mão e na sua mão, é que Ele quer que a gente ofereça aquilo de volta para Ele como ação de graça, with thanksgiving no nosso coração. Não somente para me mudar, mas para mudar o mundo. Salmo 51:17 fala assim, ó. Às vezes, tudo que você tem para dar um coração quebrantado e contrito. Talvez é só isso que tem hoje de manhã. Deus, a única coisa que eu tenho de manhã é a minha tristeza, a minha humildade e o meu reconhecimento dos erros que eu fiz. A única coisa que eu tenho é isso. E a Bíblia fala que Deus não vai rejeitar esse sacrifício. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Sabe, tudo aquilo que Deus te deu, ou que Deus te permitiu, agora você tem o privilégio de retornar a sua dor como presente, como thanksgiving na mão de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com aquela viúva. O nome dele em inglês é Elijah. Eu sempre misturo em português. Qual que é? Tem Elijah e Elisha. Em português, qual que é o Elijah, o que trouxe fogo do céu? Elias? Elias. Quando Deus manda Elias, ele poderia ter mandado ele para qualquer lugar. Aliás, ele poderia ter aberto os céus e trazido comida para Elias. Mas não, ele manda Elias na maior cara de pau. Ir lá e bater na porta de uma viúva que não tinha nada. E aí ele vai lá e fala assim, faz uma comidinha aí para mim. Aí nós falamos assim, olha que história linda, ela tem um momento agora de dar para Deus. Tu queria dar? O do outro é sempre mais fácil. O do outro é sempre mais fácil. E ela vai lá, não foi por causa de Elias, mas foi por causa do Deus que ela acreditava que Elias servia. Porque uma mulher que era pagã entendia mais sobre amor, confiança e obediência que muitos adventistas. E aí ela olha naquela situação e Elias pede um pedido irracional, ridículo, absurdo o pedido que ele faz. Eu fico até meio constrangido de colocar aquela mulher naquela situação. Ela já está sofrendo, ela já está morrendo, ainda ela tem que ficar meio assim. Mas a mulher reconhece que esse era um homem de Deus, então ela vai lá e faz aquele bolinho lá para ele. O presente que ela poderia dar, ela deu. Aquilo que ela tinha, ela ofertou. Sabe o que ela podia dar naquele momento? O presente da obediência. E aquele meninozinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Quando os discípulos falam para... eles falam até com irony, né? Só tem ali 5 pães e 2 peixes. Jesus fala, perfeito, é só isso que precisa. Não, mas como assim? 5 pães e 2 peixes? Isso aqui, em meio a uma multidão tão grande, que diferença que 5 pães e 2 peixes vão fazer com tanta gente? Suas ofertas, os seus presentes medíocres na mão de um Deus de amor vai fazer toda a diferença. Sabe, essa semana, a Lara fala assim, já faz 7 dias que eu não vejo o Reverend Reed. Que não seja por isso, leve eles e fica 14 dias para recompensar os 7 e mais 7. Mas aí eu pedi eu abuso da Lara. Ache amigos que não têm filhos, que os seus vão ser a coisa mais linda. E aí eu falei, Lara, eu preciso da tua ajuda. Eu tinha um cliente, não deu os horários, isso que aqui. Eu falei, levo os meninos para o jiu-jitsu? Ela falou assim, levam.
Ela chegou lá, levou os meninos pro jiu-jitsu, e eu ainda lá falando com o meu cliente, mas aqui, né, sei lá, a Lara perde o walks, depois não dirige bem aquele carro com meus filhos, eu falei, só aqui do lado vendo se a Lara, só vendo aqui no celular, no mapa, se ela chegou viva, né? E aí eu pego a mensagem da Lara, é uma foto assim, que ela tá assim, ó, eu tirei na foto dela e eu procurava o que estava errado na cara da Lara. Aí ela falou assim, Amanda, a coisa mais fofa aconteceu. E eu, Lara, tu tá com adesivo de dinossauro no teu pescoço? Por que tu tá com adesivo de... É porque o River colocou no meu pescoço e falou assim, eu tô te dando esse sticker porque eu te amo muito. Eu nunca mais vou tirar esse adesivo do meu pescoço. O River lá em casa, ele é o lixeiro. Os meninos não pegaram nada do René. Eu queria tanto, porque o René é muito mais fácil do que eu. Mas nada. A única coisa que o René passou pro River foi o amor dele por lixo. Ele é horror. Tudo que é presente, tudo que tá no chão é ouro. Ela se lavar com um dinossauro adesivo no pescoço. Entende como são os nossos presentes na mão de Deus? Você entende que o amor transforma um presente medíocre, um sticker de dinossauro para uma coisa muito mais? Seus presentes de lixeiro significa tudo no mundo porque o amor os transformou. Amém. Ela amou aquele presente do lixeiro porque o amor os transformou. E é isso que Deus faz com os nossos presentes. Tudo que Deus tem dado para você ou permitido em sua vida tem potencial para você os ofertar de volta. Abraão os ofertou seu conforto, Moisés a sua dúvida, Jacó o seu medo, Davi a sua vingança, Ana seu filho, Elias sua depressão e Jesus a sua vida. Tudo que você tem, você pode ofertar. E aí a gente consegue entender que se a minha vida... Tem uma missionária que ela fala nesse livro, e ela fala o seguinte, ela foi num convention, vários missionários, ela falou, todo mundo falou várias coisas, mas aquilo que ela lembrou foi que essa missionária falou assim, ó, se a minha vida é quebrada quando entrego a Jesus, pode dizer porque os pedaços alimentará uma multidão, quando um pão satisfará apenas um garotinho. Se a sua vida é quebrada, tracilada, lascada, porque meu português não é tão bom, precisa ser todo quebrada, porque um pão não seria suficiente só para você, mas Deus quer dar de alimentar uma multidão de pessoas com a sua história. Não porque Ele manda sofrimento, mas porque Ele usa o sofrimento, porque Ele não quer que o seu sofrimento seja em vão. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará, porque o amor os transformará. Ele transformou aquelas únicas migalhas daquela viúva. Ele transformou 5 pães e 2 peixes. E sim, Ele transformou o sticker de dinossauro como a tatuagem mais linda no pescoço da Lara. O amor os transforma. Na história conta... No final vocês já vão basicamente ter lido o livro, tá? Mas vamos lá. Elizabeth Elliot, ela conta a história de quando o irmão dela tinha 3 anos de idade. O que ele mais gostava de fazer era... Sabe aquele saco de Publix, do Target? Aquele saco de lixo? Ele gostava de tirar do armário onde a mãe dele guardava e ele gostava de decorar o chão com todas aquelas coisas mais... Tudo espalhado assim no chão. E a mãe dele falou assim, tudo pode fazer. Você... de brincar, você guarda. E aí a mãe chegou em casa, a mãe da Elizabeth ela chegou em casa e viu aquelas, aqueles coisas de lixo lá, os paper bags. E cadê o Tom? Cadê o menino? E aí ela vai lá no quarto e ele tá lá. O pai tá tocando piano e cantando hinos e o Tom tá lá. Aí a mãe fala assim, ô Tom, lembra do nosso trato, você pode brincar, mas aí você tem que guardar. Então, por favor... pode guardar? Aí o Tom olha para ele, imagina, meninozinho de 3 anos de idade. Mas mamãe, eu quero cantar Jesus loves me, this I know. Pensa. E aí naquele momento, ela diz que o pai dela para de tocar, para de cantar e fala assim, ó. Não adianta cantar Jesus me ama quando você está desobedecendo a sua mãe.
E a obediência é a forma mais elevada de adoração. Olha isso. A obediência é a forma mais elevada de adoração. Nós ficamos tentando defender a nossa fé com gente que fala mal de Jesus, que não fala nada. Que interessa? A minha mais alta forma de adoração é obediência. E quanto eu custo a obedecer? E quanto eu custa a obedecer? Olha só, o que eu ofereço a Deus que é mais importante do que a obediência? E é por isso que nós vemos essa lição na vida de um profeta Ezequiel. E aí nós já estamos chegando ao fim. Ezequiel, Deus fala para ele, olha só, Ezequiel capítulo 24. Rapidamente vira suas Bíblias a Ezequiel 24. Começando no versículo 16, ele fala assim, ó, homem mortal, com um só golpe vou levar aquela que você mais ama. Olha só o que Deus está falando para ele. Eu vou levar aquela que você mais ama, a sua esposa. Não reclame, não chore, não derrame lágrimas. Ah, mas que legal, né, Ezequiel? Ele foi um homem tão bom. Tu queria essa ferpa no teu pé? Aí continua. Não deixe que ninguém ouça os seus gemidos. Imagina, eu vou tirar aquilo que tu mais ama, Ezequiel, e tu não vai chorar, tu não vai derramar lágrimas. Eu não quero nem escutar que alguém escutou os seus gemidos. Não ande sem chapéu ou descalço com sinal de luta. Não cubre o seu rosto, nem coma comida que oferecem nos sepulturos. E olha o que acontece. A obediência é a forma mais alta de adoração. O que adianta Jesus loves me, this I know, quando eu não estou obedecendo a minha mãe? E olha só, Ezequiel 24:18 fala assim, de manhã eu estava falando com o povo, à noite a minha esposa faleceu, no dia seguinte fiz como o Senhor havia mandado. Ele ofertou aquilo que ele podia. Ele ofertou o seu sofrimento. He offered his sorrow. He offered his suffering. À noite a minha esposa morreu. Na manhã seguinte fiz aquilo que Deus me pediu. Deus deu à viúva, ao menino, ao Ezequiel algo para os oferecer de volta. Você vê isso? A viúva tinha algo para oferecer, sim ou não? O menino tinha algo para oferecer, sim ou não? E agora Ezequiel tem algo para oferecer, sim ou não? Deus ajudou Ezequiel a devolver a sua tristeza a ele. Não era apenas em Ezequiel que Deus estava interessado. Deus queria fazer da vida de Ezequiel, quebrado em pedaços, pão para repartir para o mundo inteiro. Você entende o tamanho daquilo que Deus vai fazer quando nós oferta aquilo que é o de mais prazer ou de mais dor na nossa vida? Você tem algo a oferecer a Deus? Ofereça, sacrifica. Não importa quão pequeno ou quão grande. Porque se Deus pega uma viúva sem nada, se Deus leva o lanche do menino, ele pega a tristeza de Ezequiel e seu amor transforma em algo para mudar o mundo inteiro. Então vamos lá, a última, transfiguração. Vamos rapidamente, os meninos vão até se preparar para cantar. Transfiguração. Lembra aquele monte onde Cristo está lá orando, intercedendo e aparece lá Moisés e Elijah para os trazer conforto? Naquele momento você vê sofrimento e você também vê a glória, certo? As duas coisas reunidas. Sofrimento e a glória. E a ideia da transfiguração é que ela ocorre na trajetória do seguinte. A ideia da transfiguração decorre muito natural e logicamente da aceitação, a gratidão e a oferta. Se recebemos as coisas que Deus nos quer dar, se lhes agradecemos porque Ele fizer dessas coisas uma oferta e voltar essas ofertas para Deus, então isso vai acontecer. A transfiguração, o grande princípio da vida do cristão. Sabe o que é a transfiguração? É a vida dele, é a morte dele pela minha vida. A transfiguração é representada ali na cruz. Então, na transfiguração, nós precisamos entender 3 pontos. E aí nós vamos land the plane. Se você tiver as suas anotações, vai lá. Então, os primeiros 4 passos que a gente precisa para que o nosso sofrimento não seja em vão é aceitar, gratidão, ofertar e transfiguração.
Mas em transfiguração tem 3 partes, 3 P's que a gente não podemos esquecer. Que é o princípio da troca, a perspectiva e os paradoxos. O princípio da troca é muito simples. Deus dá a sua morte para a minha vida. Deus troca as minhas tristezas para as suas alegrias. Ele pega o meu pecado e me dá perdão. Você está vendo as trocas? Tudo, quando vem a ver com Deus, é Ele trocando as minhas falhas para as suas forças. Por isso que quando Paulo fala assim, eu não quero essa ferpa, eu não quero isso, Deus fala assim, não. A minha força em sua fraqueza. Deus é o Deus de troca. Você traz, você oferta e Ele te dá muito, muito mais do que você podia imaginar. Transfiguração em meio de troca. A segunda é a perspectiva. Como é que você pode ter uma perspectiva diferente para as coisas complicadas que estão acontecendo na sua vida? É por isso que Moisés conseguiu falar assim, foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, continuou firme como estivesse vendo o Deus invisível. Por isso que precisa ter amor, confiança e obediência, não em circunstâncias, mas no caráter de Deus. Por isso que ele conseguiu ter uma perspectiva diferente. E aí tem uma mulher chamada Corrie ten Boom. Eu não sei se você já ouviu da história dela. Mas essa mulher, ela e a família dela salvaram bastante judeus no tempo de Holocausto. Eles escondiam as famílias judeus lá. E essa Corrie ten Boom, depois eles acharam ela e a sua família e colocaram ela nos campos lá para ser morta. E o que aconteceu foi que depois ela escreveu um livro chamado The Hiding Place. Esse livro depois foi feito em filme. E a atora que fez a Corrie ten Boom, eles fizeram uma pergunta para ela. E a pergunta foi assim, qual que foi a característica da vida da Corrie ten Boom que mais te surpreendeu? E sabe o que ela falou? Joy. Joy. Agora, a Corrie ten Boom tinha joy porque a vida dela foi fácil? Não. Ela estava guardando as pessoas, os judeus, de tanto que depois ela e a família dela foi pega. A Corrie ten Boom não teve essa alegria porque tudo na vida dela dava certo. Ela teve a alegria por causa da perspectiva de transfiguração que ela tinha. Entende? E claro, a última coisa, e aí, é o seu momento. Aí a mamãe vai parar de falar. Seu momento. O René adora combinar com eles. Olha que graça que fica. Olha só, toda calça bege, Ela que com escolheu, bow tie. tá? Eu não, eles adoram. E o último é os paradoxos na nossa vida. Sabe o que Deus faz na gente se a gente os deixar? Por isso que o mundo não entende. Uma paz que é sobrenatural, uma paz que ninguém consegue compreender. Como é que uma mulher que perde 2 maridos e fica no meio da missão ainda, escreve um livro como esse? Como pode? Porque Deus trabalha no seguinte, da selva Ele traz pastos, dos desertos Ele traz riacho, das coisas perecíveis Ele transforma em coisas imperecíveis, do fraco Ele se torna forte. Da humilhação, Ele os leva à glória. Da pobreza para a riqueza. Da mortalidade para a imortalidade. É os paradoxos da vida do cristão. O meu luto em óleo de alegria. O meu espírito de tristeza em vestes de louvor e beleza por cinzas. E é por isso que Apocalipse fala assim para a gente. Eles nunca mais terão fome nem sede. Nem o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos deles. Isso é o paradoxo da vida cristã. A transfiguração que acontece somente quando eu entendo o princípio da troca. Aquilo que você acha que você tem de melhor, se você dá na mão dele seus 5 pães, seus 2 peixes, você vai alimentar uma multidão. Eu preciso entender a perspectiva do céu. Que as coisas não são simplesmente do jeito que eu estou vendo, mas eu preciso enxergar nos cosmos.
que tem muita coisa maior acontecendo, como Moisés enxergou um Deus invisível fazendo ações visíveis. E finalmente, porque o River Reed estão tão comportados aqui na frente, o que está acontecendo? Tem os paradoxos, que muitas vezes dos momentos mais tristes da nossa vida, dos maiores sofrimentos da nossa vida, também vem as maiores alegrias da nossa vida. Esses dois eu fico tão feliz de ver eles aqui cantar. Eu estava falando a história para o Reverend Reed, eu estava falando para ele o que quer dizer os seus nomes. Eu falei para eles a história que eles são muito apressadinhos e nasceram muito cedo, não foi, Reverend Reed? 1 mês muito cedo e ficaram no hospital. Mas eu falei para eles que eles nunca poderiam esquecer que no sofrimento traz alegria. Que naquele mês do NICU, se foi para isso que eu vou conseguir ver aqui, louvor e agradecimento com a minha família e com meus filhos, valeu a pena. Valeu a pena. Então, ao eles cantar uma música que eles gostam muito, Reverend Reed, eu quero brilhar por ti. Nos momentos difíceis eu quero brilhar. Como a Cohen Boone, a família tomada e sacrificada pela de bom. Eu quero brilhar por ti e que as pessoas consigam falar da gente. Aquilo que foi mais incrível da vida daquela pessoa foi que ela tinha alegria. Porque se você tem alegria, você tem Jesus. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. Por isso mesmo eu preciso orar para que Deus lhe ilumine, e assim eu possa brilhar. Senhor, eu Quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. eu quero que a tua Luz da minha vida, alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. É quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Brilhar por ti quando o mundo se apagar. Minha vida, chegar. Faze com que mesmo sem palavras Eu fale no teu amor.
começo da vida desses dois não foi nada fácil. Mas o sofrimento nunca vai ser em vão. Eu quero chamar a Lili aqui rapidinho, porque ela fez graça do meu português, então ela que se vira para ler um negócio aqui para mim. Ela vai ler essa última parte aqui do livro. E aí a gente vai orar. Vamos ver se o português dela é melhor do que o meu mesmo. Começa aqui. Aqui é a minha vida. Minha vida é apenas uma tapeçaria entre mim e meu Senhor. Ai, eu já estou chorando, gente. Eu não escolho as cores. Ele trabalha incansavelmente. Muitas vezes ele tece tristeza e eu, em tolo orgulho, esqueço que ele vê o lado certo. E eu apenas o avesso. Apenas quando o tear ficar mudo e as lançadeiras cessarem de esvoaçar, então Deus desenrolará a tela e ficará a razão de tudo. Nas habilidades da PC, os fios escuros são tão necessários para a composição que ele planejou quanto fios dourados e prateados. Tudo o que acontece se encaixa nessa composição para o nosso bem. O sofrimento nunca é em vão. Amém? Então vamos orar. Jesus maravilhoso, Deus. É difícil agradecer, mas hoje vamos agradecer até sim pelo sofrimento. Porque a realidade é que a gente consegue aprender tanto no sofrimento. Gostaríamos que o nosso sofrimento não fosse em vão. Gostaríamos de ser como José, quando falou, não se preocupe, não foi vocês que me mandaram aqui, não. Foi Deus que me enviou aqui. E que sim, que nós podamos dar muito frutos na terra da nossa aflição. Isso é a terra da nossa aflição. Nós não gostamos de estar aqui. Se pudesse ser de outra maneira, preferimos. Mas enquanto estivermos aqui, gostaríamos de produzir muitos frutos. Gostaríamos, Deus, que as pessoas pudessem falar da gente aquilo que eles falaram da Corrie ten Boom, aquilo que foi mais marcante na vida dela. Foi que ela sofreu tanto, mas mesmo assim ela tinha alegria. She had joy. Ai, Deus, continua trabalhando na nossa vida. Nos ajude a aceitar, agradecer, ofertar, para que sim você possa nos transfigurar, para que possamos entender que no sofrimento também há glória. Em nome de Jesus, amém. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Cristo, te amo.
Eu te agradeço, querido Jesus. Feliz sábado a todos.